TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Uma das minhas professoras de psico disse sobre não ter comprovação que o TDAH é genético. Ela comentou que o TDAH é desenvolvido. O que vocês acham sobre isso? Ainda botou no... Daqui é minha opinião também, mas vamos lá. Diga você primeiro. Eu acho que existe muitas formas de você adquirir o TDAH, como você exemplificou agora, né? Algumas pessoas estão mais vulneráveis a desenvolver isso, certo? Eu acho que uma professora que fala isso, às vezes ela pode não ter clareza do impacto que o que ela está falando pode ter na vida das pessoas. É verdade. Né? Porque quando você diz que o TDAH é adquirido, né, você diz assim, então, para determinadas pessoas e para determinadas mães, elas não estão fazendo papel, ou para determinadas escolas, eles não estão fazendo o papel correto deles. Porque deixou que acontecesse. Em alguns aspectos pode ser que isso ocorra, mas a gente não conhece a condição disso, certo? Normalmente, as crianças que apresentam um grau de disfuncionalidade muito grande a ponto que elas necessitem de uma intervenção de TDAH, elas têm um histórico que mostra que alguns dos aspectos que estão presentes no TDAH já estavam muito precoces na vida dela, certo? Será que é genético? Às vezes a gente acredita que isso tem um papel. A hereditariedade tem um papel, porque a gente observa esses padrões em outras pessoas da família. Pode ser que ela tenha aprendido socialmente também dentro desse contexto familiar. Eu acho que afirmar que o TDAH é genético ou é aprendido é irrelevante, certo? Porque não vai mudar absolutamente nada. Deve ser muito bacana na aula, porque daí você cria um tumulto, faz as pessoas pensarem, tantos por cento, estudos dizem que tantos por cento isso. já... É legal essa discussão, é importante em algum nível. Talvez no nível acadêmico seja importante isso, mas no nível prático da clínica isso não faz diferença nenhuma. Porque, na verdade, na clínica, o cara tendo TDAH genético ou herdado de uma cirurgia, ou né? aprendido, o que quer que seja, ele tem questões e problemas e dificuldades que ele está ali para buscar ajuda. Exatamente isso. Colocando a minha suave opinião aqui sobre isso, eu vou deixar você complementar. Todos os livros falam que ele é predominantemente genético, né? Mas também eu já li artigos científicos recentes, coisas de 2020, 2021, acerca de... É como se fosse assim, você já tem um TDAH genético, do tipo genético. Então você já tem aquela carga ali. Mas a modulação do seu ambiente, principalmente nos primeiros 5 anos, é como se fosse assim. Bom, eu sou Yuri, tenho TDAH, lido com esse negócio todo dia. Eu tenho uma chance grande do meu filho vir com o transtorno. Então, eu já vou modulando um ambiente, um amortecimento emocional, afetivo, cognitivo, o que quer que seja nesse sentido, para que ele sinta poucos efeitos. A genética é o nosso ambiente. Faz parte do nosso ambiente. Faz parte do nosso ambiente. O que ela está chamando de ambiente, que é essas coisas externas, elas vão impactar diretamente nos genes, certo? Ou seja, ativando e ativando a manifestação? Produzindo fenômenos que a gente chama de epigenéticas, né? Ligando determinados genes ou Sim. não. Né? Então, assim, essa discussão me parece que é uma discussão completamente superada, né? Para quem tem o mínimo de conhecimento de como que funciona o neurônio, de quais os papéis dos receptores, de como que se dá a comunicação entre as sinapses, do quanto que essa comunicação vai influenciar no metabolismo dos neurônios, acionando conjunto de genes, né? De quem conhece essas cascatas químicas. Essa discussão ela perde completamente o sentido. Irrelevante. Fica completamente irrelevante. Né? O que a gente pode dizer é que talvez tenha algumas genéticas ou algumas diversidades de pessoas que estão mais vulneráveis a determinadas condições, né? Ou modulações do ambiente. Certo? Mas assim, eu acho, que eu falei, do meio acadêmico pode ser uma discussão pertinente em alguns aspectos. Eu acho que do ponto de vista do conhecimento que a gente tem acumulado hoje, talvez a reflexão tenha que ser um pouquinho mais
profunda. Né? Porque você estabelece uma ruptura entre o ambiente e o gene, como se o gene fosse alguma coisa que age aleatório e o ambiente outra coisa que age aleatória. O ambiente age sobre o gene. Uhum. Nós, enquanto organismos, nós somos um meio para que os genes possam fazer o que eles precisam fazer e se manterem. Ou suprimir também um pouco. Ou suprimir algumas respostas. Então, foi mais ou menos isso que eu quis exemplificar. É justamente essa questão de que, sabendo que o gene faz parte do meio, faz parte do seu ambiente, né, a gente pode amplificar essas reações, esses... como é que eu posso dizer? Esses comportamentos, ou mesmo causar uma experiência que pode modular a atividade. Modular a atividade. Acho que o nome é esse. Bom. Mas tem limites para isso também, né? Uhum. Então, assim, por que eu tenho desço essa crítica em relação a isso, né? Porque isso pode criar uma distorção de responsabilização que é inadequada. Colocando uma responsabilidade, às vezes mães, professores, em outros profissionais, de coisas que nem sempre eles conseguem dar conta. E isso, do meu ponto de vista, é uma violência. Uhum. Uma violência com a criança, uhum. uma violência com a família, uma violência com o sistema educacional. Daí alguém vai dizer, não, mas o nosso sistema educacional é muito problemático. Realmente é. Não tem, certo? E já há muito tempo. E eu não vou entrar nessa discussão aqui também. Mas uma das coisas bacanas que a gente tem visto é que essas crianças que são assistidas, elas tendem a ter um desenvolvimento dentro do digamos assim, das características que ela está, melhor do que ela se não tivesse essa assistência. Exato. Certo. E tem questões secundárias também, do tipo assim, a criança que ela é bem assistida, acomodada e olhada de perto por profissionais capacitados que entendem suas dificuldades, vamos chamar de limitações, suas dificuldades específicas, é uma criança que reage bem, tem sua autoestima saudável, ela se sente integrada no seu meio, e ela não vai desenvolver daqui 5, 10 anos transtornos e patologias secundárias oriundas de uma má condução nos primeiros anos da sua vida, entende? Perfeito. Olha só que coisa interessante, só para exemplificar isso, já que você entrou nesse assunto. Você está na escola com o seu colega está aprendendo e você não. Uhum. Certo? E daí alguém diz, isso é problema da aprendizagem, isso é problema do ambiente. Quando você diz isso, você joga esse erro para um erro que é moral. É teus pais que não estão te educando direito, é teus professores que não estão sabendo fazer o que você precisa fazer. Esse erro moral vai fazer com que você tenha uma percepção de você mesmo, uma autorreferência a partir desse erro. Então, ela já vai ser efetivamente uma autopercepção negativa, uma autorreferência negativa a respeito de si. Não dou conta. Não dou conta, não sou incapaz. É um aspecto da autorreferência que a gente chama de autoeficácia. Certo? Então, quando você diz que aquela criança não aprende por uma condição de eficácia, certo? Você está colocando ela numa cilada que nem sempre ela tem como sair. Sim. Certo? Agora, tudo bem, você pode dizer que sim, existe aspectos do ambiente que podem melhorar o funcionamento das pessoas. E eu acredito muito nisso. Eu sou a primeira pessoa a defender o ambiente em termos de modulação do comportamento. Todo mundo que conhece e me acompanha sabe disso, certo? Mas a gente tem que entender, primeiro, que o ambiente ele é um para cada pessoa. Certo? E sendo um para cada pessoa, e ele é um para cada pessoa porque existe uma diversidade genética. E que essa diversidade genética faz parte do ambiente e ela importa. O que não quer dizer que toda genética vai ser destino, mas que cada condição talvez precise de um ajuste para que aquilo se adapte àquela condição biológica do indivíduo, certo? A gente tem que pensar na genética do ponto de vista do ambiente e não do ponto de vista do destino. Então, não é porque você tem uma genética
do TDAH que você efetivamente vai ter TDAH. É essa a conclusão que eu cheguei com esse estudo também. Certo? Mas o TDAH, ela é a manifestação, mas não necessariamente é o fenótipo. É o fenótipo. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente imputa determinadas ideias refutando outras. Né? Não necessariamente contrárias, né? Principalmente se a gente não tem evidências, porque a gente pode, principalmente quando a gente fala de educação, porque a gente pode estar imputando responsabilidades e criando vieses que vão prejudicar ainda mais esse desenvolvimento e não amparar ele. É a ajuda que às vezes atrapalha, digamos. Eu acho, é que nem eu falei para você, eu acho que dentro de uma sala de aula, na psicologia, ou seja, em qualquer outro curso, discutir o papel do ambiente, da genética, é importante. Eu acho uma discussão ultrapassada. Uhum. Eu não faço mais essa discussão, certo? Porque eu acho que isso tem, 50 anos que a gente não precisaria, 50 é exagero, mas tem uns 30 anos que a gente não precisa mais olhar para essas coisas. Foi uma discussão muito frequente no século XX, né? O que estava determinando o comportamento? A genética ou o ambiente? A gente sabe que as duas coisas agem sinergicamente hoje. O ambiente não age na mente. Ele age na genética.